É natural da mulher ser opositora. Mas não queira treinar ele, porque ele não vai te ouvir. Ué. Só que é ser a opositora idônea. É ser aquela que vai se opor para o marido correr mais rápido, para ele andar mais, para ele avançar mais rápido. Isso é forte. Não é para diminuir ele. Não é para rebaixar ele. Mas é para que, de fato, ele saiba quem ele é. Ah, se a gente soubesse o poder que nós temos como esposas. Quantas aqui são casadas? Que massa. Quantas não são? Às vezes você pode estar falando, esse povo está falando, não serve para mim. Ah, se vocês soubessem a preciosidade que é isso daqui. Uma das formas de sabedoria é aprender com a experiência dos outros. Pega isso e leva com vocês, sabe? Vocês podem... É a dupla honra. Eu declaro sobre vocês a dupla honra. Para que vocês não cometam os mesmos erros que tantas mulheres que estão aqui dentro cometeram. Vocês não precisam. Vocês vão ter as experiências de vocês. Pela tristeza dava para ver que a maioria era casada. E quem fala isso não sou eu, Salomão. Ele fala assim, a sabedoria produz tristeza. Sabia disso? É a saudade do marido. Só esse trocadilho bíblico, mas ele falou isso mesmo, que a sabedoria ela produz tristeza. Porque quanto mais você sabe, parece que era para as coisas serem mais simples, né? E elas não são. E cada nível de maturidade você vai alcançando. Eu já te falei que você não molda, você não consegue moldar seu marido, mas você consegue abrir e fechar o coração dele. Se você quiser fechar o coração do seu marido, você fecha. Se você quiser abrir, você também abre. Ah, mas eu não treino. Então, se você sabe abrir, sabe fechar, que é o jeitinho de falar, o jeito que você conecta as coisas, leve ele para certos ambientes. Nutre frequência nesses ambientes. E coloque ele para conviver com certas pessoas. Só para você ter uma noção, a gente ia numa célula há mais de 15 anos atrás e eu tinha um pavor de rico. Pavor. E eu ficava ouvindo a conversa dele, meu Deus, era insuportável. E a Carol, ela não estava preocupada com aquilo não atrapalhava ela. Eu queria aprender, ué, o que o povo fala? Os assuntos. Aí terminava. Eu sabia que eu ia chegar lá uma hora, gente. Eu queria saber já, me ambientar. E aí a gente ia embora, eu ficava revoltado com aquilo. Falava, cara, eu não quero voltar aqui mais. Ficava bravo, porque o assunto era viagem da Disney. Bolsa de 40 mil. Era a bolsa de 40 mil. E eu lá, né? Ficava... Tipo, quando eu tava ouvindo esse tipo de coisa, eu ganhava 3 mil reais. E o cara dando bolsa de 40 para a esposa, a única coisa que eu ficava é as crianças na África passando fome. E não, sério, eu ficava louco, passando mal. Aí eu nunca esqueço de falar assim pra Carol, Carol, eu não quero mais voltar aqui. Que é mais fácil para um homem que ser covarde, fugir do problema, né, do que peitar e falar, por que isso dói em mim? Dói em você porque você não está numa roda de crescimento. O fato de não ter o dinheiro não te diminui, mas o fato de você não estar numa rota de crescimento te diminui. Não é o rico que vai oprimir o pobre, é você não estar na roda de crescimento que vai oprimir a si mesmo. Eu nunca esqueço da fala, a Carol falava assim, não, em nome de Jesus, essa pobreza vai sair de você. Nós vamos continuar vindo, aí eu ficava com raiva do povo e dela. O tanto que é natural para a gente se opor, eu não lembro de falar isso para ele. Porque a minha memória é bem seletiva, ela grava só aquilo que é instinto de sobrevivência, né, gente? Imagino que vocês devem parecer comigo. Mas ele... Ainda bem que você tem memória boa. Mas sabe o que foi engraçado? Ao invés de escolher abrir o coração para ser próspero como aquelas pessoas, eu abri o coração para ser homem de Deus como os homens que tinham lá. Aí eu virei um homem de oração. Lembro tanto que foi forte aquela fase. Aí eu ia para a igreja todo dia de madrugada. Eu tinha desistido, assim, eu não vou ficar rico igual eles, não. Esse aí é um trem que eu não quero, mas orar igual eles, eu vou orar. Ler a Bíblia igual eles, eu vou ler. Aí comecei a pegar as manias deles, aí ficava ouvindo as aquisições, as coisas, só de abrir meu coração para coisas que eu dava conta de fazer, o ambiente começou a me nutrir, eu conseguia acessar a frequência, a riqueza foi ficando normal. E assim, a gente começou a ver que a riqueza era para servir o reino. Sim, e o negócio é que às vezes a sua família estiver programada para morder o dinheiro, sem as verdadeiras riquezas antes, você não vai conseguir. E aí eu comecei a gostar de gente que é o que eu não gostava.
A gente ficou 20 anos numa igreja, por 8 eu fiquei sem ir numa célula, eu não suportava ouvir conversa dos outros. Porque sempre assim, desde pequeno, desde adolescente, pequeno mesmo, da idade do Lourenço ali, 11 anos de idade, eu ia para a igreja e tinha gente com problema financeiro. Aí eu lembro de terminar a reunião, a gente orava pelos problemas das pessoas. E aí passava uma semana, 2, 10, a pessoa queria oração pela mesma coisa. Eu falava, mano, você fez alguma coisa? Eu já era enjoado desde pequeno. Você fez alguma tarefa, você fez alguma coisa? Não vou morar mais para você sobre esse assunto. Eu era muito ranziza, sabe, assim, não vou dar atenção mais. Eu era muito cartesiano. Engraçado, eu cobrava deles, mas eu ficava com vergonha de pedir sobre prosperidade, porque não adiantava. Eu fico meio grilado, assim, orar pela mesma coisa e não resolver nada. E acredite, pode orar até menos, mas faça. A fé sem obra é morta. Então, eu não consegui modelar eles, nessas reuniões, a riqueza, que era o tanto de dinheiro, mas eu consegui amar as pessoas como eles estavam amando, eu consegui amar a Bíblia como eles estavam amando, eu comecei a gerar carga de oração igual eles. Isso foi me transformando, eu comecei a voltar a gostar de gente. É impossível fazer o que eu faço hoje, falando para 50 milhões de pessoas todos os meses, se eu não gostasse de gente. Porque se o jogo fosse dinheiro, com um pouco de dinheiro que a gente fez, não precisava aparecer nunca mais em lugar nenhum. Só que o lance não é esse, o lance é sobre transbordar, sobre amar os outros. E aqui eu faço um desafio para vocês, mulheres. Faça a casa de vocês ser uma casa que cura outras casas. Faça a família de vocês serem famílias que curam outras famílias. Cada um de vocês carrega algo precioso que Deus colocou aí dentro. A Carol às vezes fica pegando no meu pé, ela fala, você quer que eu seja uma coisa. Aí eu fico calado. Ela, você quer, não quer? Não, quem quer é Deus. Eu estou aqui só para ajudar a cumprir o que Ele quer. E eu tenho paciência, eu vou esperar. Para quem não sabe, eu vou denunciar a Carol aqui. Deus um dia falou para mim, há uns 8 anos atrás, que o ministério dela é maior que o meu. Se eu fosse um homem que tem problema com vaidade, eu ia passar mal, né? Eu falei para ela e falei o jeito que tem que fazer, e qualquer coisa que ela não entenda sobre isso, eu estou aqui para servir. E a coisa mais doida de todas é que quando a pessoa não entende, ela não faz. Mas vocês mulheres, vocês têm uma resistência muito grande. Como que você se sente tendo uma esposa que sabe fazer perguntas hoje? Hoje é bom. É porque a pergunta, ela... Você acha que de fato eu aprendi a fazer perguntas? Aprendeu, demorou, mas aprendeu. Na verdade, não é questão de aprendizado, é questão de aceitar. Porque a gente tem ilusão de ótica, a gente tem erro de percepção, a gente tem precipitação, a gente tem presunção, a gente tem tantas coisas que vão ajudar a dar errado no relacionamento, quer dizer, a gente não sabe que a gente tem muita riqueza no erro. Então, você imagina o que é presunção? É presumir. Ninguém dá conta de ler o pensamento do outro, isso é a conversa. Ainda não tem, pode até alguém conseguiu, não tem esse acesso, mas as pessoas usam análise de sensores comportamentais. E a mulher, ela tem um dom de presunção. Por que você gosta de presumir muito? Porque o marido comporta do mesmo jeito. Ô Pablo, e também tem uma coisa, né? A gente... Para presumir, o que a gente pega? A gente pega a nossa história. Sim. Então você pega todos os bloqueios que você já viveu, todos os traumas, aí você fica carregando isso para dentro do seu casamento, sendo presunçosa. Não, porque eu já vi acontecer assim com a minha vizinha, eu já vi a história que aconteceu assim com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia, e você acha que vai acontecer da mesma maneira que você. Então você vive alimentando um ciclo de bloqueio de outras pessoas e dos seus próprios bloqueios. Esse negócio de fazer pergunta, como todos os cérebros não foram treinados, ele é um pouquinho difícil mesmo de você conseguir instalar no seu cérebro. Segundo, se você aprende a fazer pergunta, você vai sentir menos. Seus sentimentos, eles são todos automatizados. Agora, olhando para a neurolinguística, se seu sentimento está no modo automático, você vai gastar uma vida inteira e vai ser mais infeliz. Porque você vai tirar conclusões que não existem, você vai achar coisas que não existem mesmo, você vai ter emoções que vão roubar sua energia, seu dia, sua semana, talvez seu mês, tudo porque não fez uma única pergunta. Quando você começar a ver que pergunta move o mundo e pergunta salva vidas,
Você vai falar, peraí, por mais que meu marido por 1000 vezes fez isso, eu vou perguntar. Aí você vai lá e descobre